Uma delegação do grupo terrorista Hamas, que está no Cairo, capital do Egito, para discutir uma possível trégua com Israel, está exigindo a libertação de vários prisioneiros palestinos de alto escalão. Nós vamos conversar agora com o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrovec. Alexandre, bom dia e bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Rafael. Como é que você avalia essa possibilidade de acordo, Alexandre? Não, Rafael, a princípio, Catar e Egito têm feito várias sinalizações de avanço nas negociações. Acredito que esteja havendo uma série de negociações aí nos bastidores. Em Israel, o tema dos reféns é extremamente dolorido. É um país pequeno, as famílias fazem muita pressão, existe um desejo gigantesco de ter os reféns que sobraram lá, que os reféns que ainda estão em poder do Hamas de volta. Porém, é muito prematuro para falar em qualquer acordo, porque as posições parecem um pouco irreconciliáveis nesse momento. Entre as exigências do Hamas está a completa saída de Israel da faixa de Gaza, coisa que acredito que politicamente não seja possível falar nesse momento, e também a devolução e a libertação de milhares e milhares de terroristas presos em Israel, inclusive o que eles chamam de quem tem sangue nas mãos, ou seja, terroristas que efetivamente mataram israelenses no passado. Agora, professor, essa guerra entre Israel e Hamas, claro, tem uma participação muito efetiva dos Estados Unidos. E ontem, o presidente Joe Biden, ele publicou um decreto em que aplica punições para colonos israelenses que atacarem, que intimidarem aqueles palestinos que vivem na Cisjordânia. Essa mudança ou virada de chave dos Estados Unidos, claro que a intenção de Joe Biden nesse momento é tentar diminuir um pouquinho as tensões dentro do país, porque com parte do eleitorado dele, essas posturas muito pró-Israel têm feito com que ele perdesse popularidade nas vésperas das eleições. Mas tirando os motivos para esse decreto, essa postura mais efetiva dos Estados Unidos pode gerar alguma reação em cadeia no Ocidente também contra Israel, no caso, ou não deve ter essa repercussão? Bom dia, Lívia. Não acredito, até porque se o israelense que mora em qualquer território, seja que mora em Israel, mora na Cisjordânia ou Gaza, hoje não existe mais, mas lembrando que até 2005 havia israelenses em Gaza, Israel se retira unilateralmente e tira todos os israelenses que moram lá. Se um israelense cometer um crime, ele é preso em Israel. Tem inúmeros casos aí de israelenses que se cometer eventualmente um crime contra palestinos ou qualquer outro, são presos. Me parece que é mais uma postura do Biden muito preocupado em ter perdido apoio de parte da comunidade muçulmana nos Estados Unidos. Vamos lembrar aí que estamos prestes a ver a eleição americana, mais à frente aqui esse ano. Biden, nas pesquisas, tem sofrido bastante como um presidente em exercício, ele está bastante fraco em termos de popularidade, e recentemente até ele teve no estado do Michigan, que é o estado que tem uma grande população muçulmana, e parece uma sinalização mais para mostrar, olha só, nós estamos aqui para os dois lados, então não acredito que tenha um impacto muito grande. Professora Amanda Klein quer fazer uma pergunta também. Amanda. Professor, bom dia, prazer falar com o senhor. Professor, tem uma crescente tensão no Mar Vermelho também, um problema com os Houthis, né, do Iêmen. Tem uma notícia, inclusive, na mídia estrangeira, na imprensa internacional, de que um avião de guerra americano foi quase atingido por um míssil e já houve as mortes de 3 soldados americanos e muitos outros gravemente feridos num ataque ali perto da Jordânia, da Síria, também por essas milícias dessa região, né, que atuam nessa região. Isso pode levar a uma escalada do conflito? O presidente Biden deve anunciar algum tipo de contraofensiva, né, de retaliação pela morte desses soldados. Bom dia, Amanda. A gente tem hoje uma situação em que você tem, claro, um conflito nesse momento entre israelenses e o Hamas, mais especificamente, os palestinos um pouco mais geral, mas ele faz parte de um contexto muito maior. Não dá para entender o que está acontecendo hoje em Israel sem entender o grande conflito geopolítico da região. Na região, você tem 2 países islâmicos, a Arábia Saudita, que é árabe, e o Irã,
que é um país persa, eles não são árabes, mas eles disputam a hegemonia do mundo islâmico, eles disputam qual narrativa vai prevalecer, qual história que nós vamos contar aqui para os nossos quase 2 bilhões de muçulmanos e cerca de 500 milhões de árabes que existem na região, que vai prevalecer. A Arábia Saudita tem uma narrativa mais de moderação. Olha, vamos ir modernizando as leis, vamos praticar mais tolerância, vamos praticar menos violência, e o Irã, ou uma ideologia islamista radical, tem financiado com o dinheiro que ele tem da exportação do petróleo. O Irã tem parcerias fortes com Rússia, com China para vender seu petróleo, então eles recebem muito dinheiro, tem financiado diferentes grupos extremistas. O Irã financia o Hezbollah no Líbano, financia o Hamas em Gaza, financia diversos grupos na Síria, financia os Houthis no Iêmen. São todos grupos radicais que querem implantar a versão mais estrita do Islã. É uma nova ideologia que representa uma grande ameaça para o mundo todo, para todo mundo livre, e que explode em diversos países da região. E o problema maior com os Houthis no Iêmen é que eles estão exatamente no estreito por onde passa todo o comércio entre a Ásia e a Europa. Se você for ver no mapa lá, tudo que você tiver que comercializar da China para Reino Unido, para a França, para qualquer país europeu, etc., passa pelo Canal de Suez no Egito, passa debaixo das barbas lá dos mísseis dos Houthis no Iêmen. Então, toda vez que o Irã quiser aumentar a temperatura, ele aperta o botãozinho lá e os seus asseclas, os grupos que ele financia, vão aumentar a tensão. O grande risco que tem é, eventualmente, os Estados Unidos terem uma escalada direta com o Irã, porque também vamos lembrar que o Irã é um país que está em busca das suas armas atômicas. No momento que o Irã tiver armas atômicas, aí o perigo para toda a paz mundial e para o futuro da civilização é maior ainda. Dantas? Bom dia, professor. Muito obrigado aí pela presença. É um prazer a gente debater tema tão importante. Nós tivemos recentemente um dos maiores escândalos desse conflito lá na região, nos territórios palestinos e ali com Israel, que foi a descoberta de agentes do Hamas e até da Jihad Islâmica infiltrados entre os funcionários, né, da Agência das Nações Unidas para Assistência e Obras, que praticamente tem um monopólio dessa assistência aos palestinos, a assistência humanitária aos palestinos. Vários países, em consequência desse escândalo, retiraram seu apoio financeiro a esta agência. Inclusive, alguns desses funcionários estariam até ligados àquele ataque de 7 de outubro. Bom, Israel vem cobrando da comunidade internacional a substituição desta agência. Primeiro, a sua avaliação sobre o papel dessa agência ao longo do tempo, a sua utilidade e o que poderia ser feito para substituí-la. Então, existe uma questão que é a seguinte: quando a gente fala de ajuda a refugiados, é um tema muito nobre e todo mundo é a favor. Uma pessoa está lá no Sudão, por exemplo, e foge do Sudão do Sul para o Sudão do Norte, por exemplo, ou de Ruanda para Uganda, e está precisando de ajuda. A agência da ONU de refugiados, ela vai lá e vai dar o suporte para que a pessoa possa reconstruir a sua vida, a sua família. Só que a ONU tem duas agências. Ela tem uma agência para todos os refugiados do planeta Terra, e ela tem uma segunda agência separada somente para um refugiado, que é o palestino, que é a UNRWA. E a UNRWA, ela tem regras muito específicas, porque no caso dos palestinos, ao contrário do resto da humanidade inteira, quando você tem filhos e netos e bisnetos, esses filhos, netos e bisnetos também continuam com o status de refugiado. Por exemplo, quando Israel foi criado e teve a Guerra de Independência, vamos lembrar aqui, 48, Israel declara sua independência, estende a mão de paz para os vizinhos, os países árabes vizinhos rejeitam a criação de Israel, declaram guerra, dizem que vão destruir Israel, jogar todos os judeus ao mar. Há uma guerra. E nesse momento há deslocamento de população. Você tem 700 mil árabes que estavam dentro do território israelense que saem desse território e vão para os países vizinhos e para a Cisjordânia e Gaza. E você tem 800 mil judeus em países árabes que também são expulsos, judeus expulsos do Egito, judeus expulsos do Iraque, expulsos da Síria, que vão para Israel. Esses judeus são absorvidos, viram cidadãos israelenses e hoje quem está lá em Israel são os filhos e netos e bisnetos desses refugiados. No caso dos palestinos, eles recebem esse status de refugiado, vai passando de geração em geração. E essa agência,
ela tem uma verba específica somente para os palestinos, e isso é usado muito como massa de manobra política. O que se descobriu agora, através de evidências, é que 1.200 desses funcionários, eles trabalhavam também para o Hamas, eles eram funcionários da UNRWA, recebendo dinheiro da ONU, dinheiro dos Estados Unidos, da União Europeia, e também trabalhavam para o Hamas. Desses, centenas comemoraram publicamente os atentados. Imagina, funcionários de uma agência de refugiados que estão lá para cuidar das pessoas que estão em necessidade, postando em redes sociais, falando que bom que teve esse massacre, que bom que teve estupros, que o Hamas invadiu Israel, que matou pessoas, que sequestrou idosos, sequestrou crianças. Teve funcionários da ONU que mantiveram israelenses em cativeiro. Teve 6 funcionários da ONU que participaram do ataque, teve um comandante que liderou um ataque, que inclusive pegou uma família de judeus, amarrou com arame farpado, botou gasolina e queimou a família inteira viva. Esse é o funcionário da ONU. Então esse escândalo que explodiu, e agora os países estão revendo se eles vão realmente continuar financiando uma agência que tem claramente um uso político, ou se vão forçar para que a ONU tenha uma regra única para toda a humanidade, todos os refugiados. Nós conversamos com o especialista em política externa do Oriente Médio, Alexandre Ostrowiecki. Professor, muito obrigado, boa sexta e até a próxima. Obrigado, bom dia, bom fim de semana a todos os ouvintes aqui. Para todos nós.